Olá! No ar mais um Onexo Convida. E hoje, gente, com o que ainda nós temos a mais da Host Milano. Vamos trazer para esta live Carla Pettis, da Pettis Projetos de Cozinhas Profissionais, e o Robson Nascimento, da 3R Representações. Aguarde só um minutinho que a gente já vai trazê-los. Neste instante, eu vou pedir para o nosso pessoal de apoio rodar o nosso vídeo da Onexo, né? A Onexo apresenta o aplicativo para o registro e controle dos processos de produção de alimentos para os restaurantes, desde o recebimento das mercadorias. Você registra os monitoramentos dos processos pelo celular, computador ou tablet, armazena e acessa os dados sempre que quiser em uma plataforma online, com a garantia de qualidade no monitoramento e controle dos processos como a temperatura dos equipamentos de conservação dos alimentos. Temperatura de cocção. Temperatura de distribuição e muito mais. Tenha nas mãos a vantagem da tomada de decisão em tempo real e conformidade com a legislação vigente. Onexo, tecnologia para o controle da qualidade dos alimentos. É isso, gente. Tecnologia na Host Milano, e para dizer também que temos muita tecnologia aqui no Brasil também, a exemplo da Onexo e tantas outras. Antes de chamar os nossos convidados, eu tenho que convidá-los para acessarem as nossas mídias, as mídias da Onexo, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook. O nosso canal de YouTube, se inscreva lá. Temos muito conteúdo importante que conscientiza o mercado, principalmente nessa mudança de comportamento para essas novas tecnologias, né? E acesse também o nosso site, o site da Onexo. Peça uma demonstração ao nosso time. Você vai ver que o digital veio para ficar e tem muita, mas muita aderência mesmo, né? E lá no site da Onexo, você pode baixar também a pesquisa, a última versão da pesquisa sobre o grau de tecnologia e inovação nas cozinhas profissionais. É um ponto interessante, são dados interessantes para você se ficar a par do mercado e, quem sabe, uma estratégia de mercado para você também. Mas agora, então, eu vou pedir para trazer aqui para o nosso estúdio a Carla e o Robson. Por favor, cheguem mais para o nosso bate-papo. Carla, muito boa tarde, Carla. Boa tarde, Sirlei. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente para conversar um pouquinho com o Robson. Isso, boa tarde, Robson, tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde, pessoal, é um prazer estar de novo com a Carla, com você, Sirlei, e vamos aproveitar e trocar experiências aqui. Com certeza. Deixa eu falar um pouquinho dessa dupla que estivemos junto na Host Milano deste ano. Foi um grande aprendizado. Carla já é parceira de projetos, conhece o food service na palma da mão, né? E essas idas a feiras e esses bate-papos nos ajudam muito a implementar projetos e trazer tecnologia para esses projetos, né, Carla? É verdade. E a gente viu bastante coisa, né? Apesar de, sim, novidade, não teve muita coisa, mas coisas boas, né? Na área de sustentabilidade, né? Na área de IA. Teve sempre se aproveitando, né? E a gente traz para os nossos projetos. Já vamos falar sobre isso. Uhum. Deixa eu trazer o Robson, que o Robson é a primeira vez que participa conosco. Nos encontramos em Milão, quer dizer, nos encontramos ainda em escala, né, Robson? O Robson é da 3BR Representações, é isso, Robson? 3R Representações. 3R. E tem outra também, Center Cook. Eu sei que o Robson é 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fala um pouquinho, Robson, né, dessas tuas atividades. A gente começou há uns 30 anos atrás, representando algumas empresas, e no food service eu estou há mais ou menos 17 anos, tá? Onde eu comecei pela cozinha, fui representante por alguns anos da Cozil, depois fui para a Macom, e por aí afora. Represento empresas como Middleby, TW,
e por aí vai, tá? E de uns 6 anos para cá, a gente resolveu empreender com mais 2 sócios na distribuição de equipamentos para food service. Aí a gente começou distribuindo a Rational, dando assistência técnica também. Depois viramos distribuidores da ITW, que é da Robert, da Vulcan. E prosseguimos sendo hoje o maior distribuidor norte-nordeste da ITW, para vocês terem uma ideia. Maravilha! Nós vamos conversar um pouquinho de todas essas tecnologias. Puxando um gancho aqui, já que Roche Milano é recente, né, a Carla comentou ali que não houve tantas inovações apresentadas, mas uma diversidade dos mesmos tipos de tecnologia, que se são mais marcas apresentando novas tecnologias, isso favorece o mercado, Robson? Com certeza, né? E a gente espera que esses outros fabricantes cheguem no Brasil, né? Porque é muito limitado as empresas que têm essa tecnologia no Brasil, e isso é um problema por causa do preço, né? Isso influencia em preço. Verdade. Carla, faz uma complementação, porque a gente sabe dessa dificuldade. Sim, isso é um problema sempre, né? Por causa do imposto, né? E isso tudo, né? Mas tem, né? Só que essa questão do imposto influencia muito. Mas o Robson representa as melhores marcas, né? Robson, e o que tem de melhor o Robson sabe. Ele tem as soluções né, de melhor ali que pode ter no mercado, ele tem. Né? Então, a Robert, né, tu tens, a Rational, tu tem. Só que daí, como o Robson sempre fala, você tem que vender o que pode lhe dar assistência técnica. Tu não pode vender uma coisa que não te dá, tu não pode ter o suporte, né? Só venda o que você pode dar suporte para o teu cliente. Então, essa é a dica, né, Robson? O Robson pode falar muito bem sobre isso. A grande dica é essa. Existe muito equipamento de altíssima qualidade, que a gente não vai citar nome, que no Brasil não está bem porque não tem o pós-venda, né? Não adianta você comprar um equipamento excelente, o equipamento parar e não voltar a funcionar, né? Com um prejuízo gigantesco. É um investimento muito grande que não ajuda o mercado e nem o empreendedor que está ali, né, colocando um valor significativo para que o seu negócio tenha uma tecnologia e não funcione. A gente observa muito isso, né, de algumas tecnologias que foram trazidas e que deram em nada, tiveram um custo elevado de implantação e não teve essa sequência. Eu penso que o Robson, que atenda Norte e Nordeste, que são locais bem mais distantes, ou digamos assim, do centro do país, onde tudo acontece, tem essa dificuldade mais acentuada. Isso, Robson? Com certeza, mais ao norte do que o Nordeste, né? Eu fico em Belém do Pará, acho que o pessoal está conhecendo agora por causa da COP30, né? E eu estou muito ao norte, estou a cerca de 3, 4 mil quilômetros do Sudeste. Então, o cuidado ele é redobrado. Acho que o Robson travou ali, né? Podemos continuar, você e eu, Carla? Esse cuidado redobrado que o Robson colocou é muito importante, né, Carla? Sim, é importantíssimo, é isso que ele vai comentar agora, quantas marcas, né, a marca ela pode se queimar no mercado por falta dessa assistência, de suporte técnico, né? Então, é importantíssimo, quando você indicar um equipamento, você ter as peças aqui no Brasil, né, para poder repor e essa coisa toda. E é isso que ele ia comentar agora, que daqui a pouco ele deve estar voltando, né? Sim, coisas de ao vivo, né, Carla? E a gente percebe, quando a gente faz os projetos, né, Carla, a gente conscientiza bem o cliente antes de colocar alguma tecnologia em algum projeto, para que realmente ele vá ter assistência ali na frente, né, Carla? Isso, mesmo a tecnologia nacional, é necessário ver isso, verificar se lá naquela região existe assistência técnica, existe um fornecedor idôneo, coisa assim, né? A gente sempre se preocupa com isso, né, Sirlei? Porque não é o vender, né? Eu tenho que vender e tenho que me preocupar que aquele negócio que eu fiz parte, realmente ele vai ter uma funcionalidade e um ganho, né?
Isso. E a gente mesmo esteve conversando com o Robson, a dificuldade que ele tem lá no norte com isso, né? Nós até aqui no sul e sudeste não temos tanta dificuldade como ele. As tecnologias, ótimas tecnologias, estão mais presentes aqui, né, Sirlei? Sim, isso é muito importante. Outro ponto, né, e assim que o Robson retornar, a gente pode ver, né, a gente já falou sobre essa dificuldade da tecnologia chegar em alguns lugares, né, mas tem também a dificuldade que as pessoas têm nessa mudança de comportamento para as novas tecnologias, não é, cara? A gente percebe muito isso, né? Uma dificuldade, né, de se acostumar com, no início, com os fornos combinados, né? Porque hoje, praticamente, os fornos estão substituindo o fogão, né? Também, não só o forno combinado, mas a tecnologia do cook and chill, né? As pessoas não acreditam dessa produção antecipada, Sirlei pode dizer muito bem. Ah, Carla, isso eu tenho Sirlei. que dar um exemplo aqui, e a gente batalha muito, pelo menos, Carla, uns 10 ou 12 anos, né, para as pessoas entenderem que aquele resfriamento rápido para conservar o produto e depois regenerar não é um aproveitamento de sobras. O produto fica até melhor ainda. Eu lembro de um exemplo numa unidade em que eu auditava à época que o cliente não aceitava isso. O que a gente propôs? Fazer um teste cego de cozinhar em panela, de cozinhar em fogão, de cozinhar em forno combinado apenas, de cozinhar, resfriar e regenerar. Ninguém notou a diferença. E até em alguns casos, esse da regeneração, as pessoas apontaram como um produto ótimo. Então, são tabus, né, Carla? Ele preserva tudo, né? Até, inclusive, é possível fazer o congelamento das mentas, de sálvia, todos esses temperos, e fica perfeito, perfeito, é incrível. Né? A gente teve oportunidade também nessas visitas às fábricas, lá agora né, na Itália, e nós fizemos também as secas, a degustação de alguns temperos, e nós degustamos a menta. Sim. Mas, incrível, incrível. Parece assim, ó, não perde nada. Fica até melhor do que se fosse fresquinho, assim, sabe? Fresco. Ela conserva todas as suas características e parece que o paladar incorpora ainda mais, porque a tecnologia é adequada, não é, Carla? Isso mesmo. Então, essa resistência, o pessoal depois vai se acostumando. Aqui para o nosso lado já está melhor, né, Sirlei? Essa questão de trabalhar com forno combinado, as pessoas vão se acostumando, assim como o Nexo, que a pessoa, como comentou, que não queria trabalhar com o celular, e depois, né, se acostumou e não queria mais deixar o celular, para deixar as planilhas, né, de anotar nas planilhas, e se acostumou com o celular e não quer mais deixar. Então, é a mesma coisa com o forno combinado, com o iVario, né? É questão de treinar, só que tem que treinar, e no final a pessoa acostuma. É isso. O cérebro, né? E se a gente estudar um pouquinho, a neurociência explica isso, né? O cérebro tem o cérebro anterior e o cérebro posterior. O cérebro posterior é aquele que reage às novas mudanças, porque vai dar trabalho, vou ter que me esforçar. Né? Então, eu sempre tenho uma barreira, mas eu tenho que treinar o meu cérebro anterior para quando essa mudança vai ser benéfica. Porque o cérebro também entende que um esforço é cansativo, ele não quer se esforçar para isso. Mas quando a gente traz lives como a gente vem trazendo agora, faz visitas a feiras e traz essa conscientização para o mercado, você vai treinando o cérebro para essa mudança. Essa mudança de comportamento é importante. Então, onde num grupo alguém fala que testou e é bom, e eu me lembro de uma fala do Robson, que daqui a pouquinho ele vai estar conosco de novo, é muito distante a internet daqui para Belém, tá? Então, acho que ele caiu. Né? E ele falou, tipo assim, ó, as pessoas estão ouvindo a empresa ali que adotou, ou o cozinheiro que está usando, e ele quer usar também. Então, primeiro as pessoas querem ter a certeza que funcionou em algum lugar. É mais fácil essa mudança de comportamento, não é, Carla? E ele comentou que ele fez um alimento que eles demoram umas 6 ou 12 horas para fazer, que é específico lá do norte,
Não sei se tu lembras. Sim, eu lembro, eu lembro porque eu morei em Manaus 11 meses, né? A maniçoba. Né? E se você não tiver um cozimento adequado, um preparo adequado, a maniçoba se torna um produto até venenoso. E eles levam na cozinha tradicional até 12 horas para fazer todo esse processo. Né? É um prato típico de lá. Né? Manaus tem uma cultura e raízes muito fortes quanto a isso, até pela distância. Eles inventaram uma culinária tipicamente deles lá. Prato, segundo o Robson, com a tecnologia, ele leva 2 horas para ser feito e fica talvez até melhor. Ele usou a Aivário, né? Que é 4 vezes mais rápido que uma panela. Olha lá, chegou o Robson. Está caindo falando de norte, né? Uma chuva muito forte, a minha internet entrou em colapso. Eu consegui entrar pelo celular, tá? Mas eu consegui. Está travando ainda, não tem problema. Consegui entrar pelo celular. Acontece, tá? Mas, Carla, e eu vi vocês falando de maniçoba aí, né? Maniçoba, falamos da Aivário. A gente conseguiu convencer um cliente da melhoria do equipamento e hoje ele está fazendo a maniçoba dele tipo 5 vezes mais rápido do que ele fazia com a mesma qualidade. Tu vê. Então, e a gente comentou aqui, Robson, dessa importância dessa tecnologia. Ele é um comparador de comportamento, não é? Sim, é muito complexo isso. Vender tecnologia no Sudeste, no Sul, é difícil. Imagina tu tentar convencer o cozinheiro raiz aqui do norte do país, né? Então, não é muito fácil. Não é muito fácil. Não é só o preço, tá? É a cultura envolvida, como fazer, né? Que é passado de pai para filho, de avô para neto. Então, isso dificulta muito o trabalho da inserção da tecnologia. Sim, Robson, eu vou pedir se você conseguir deixar o celular na horizontal, vai ficar melhor. Isso, fica a tela mais cheia. Muito obrigada. Okay. Então, a gente tem no Brasil, e eu me lembro lá de Milão, né, das empresas que estavam lá, eles diziam, mas o Brasil é difícil esse convencimento, não só por essa entrada para todo o processo de legalização, impostos, coisa assim, mas o convencimento. O Brasil tem essa coisa do jeitinho. Eu vou dando o meu jeitinho até que posso. Então, talvez isso dificulte um pouco mais essa mudança para o uso da tecnologia, né, Robson? Não, e acho que a gente falou no início, né? A tecnologia ela é sempre bem-vinda, mas se ela vier junto de algumas coisas que tem que vir. Eu estava conversando com a Carla sobre algumas marcas que são líderes de mercados mundiais, que aqui na minha região é perigoso, tá? Porque você compra um equipamento classe A, de alta tecnologia, e com um problema de energia que a gente tem, queima uma peça, quer dizer, a coisa fica muito ruim, tá? Porque você sabe que você entrar na tecnologia e depois voltar é difícil. Uma delas é máquina de lavar louça, né? O cliente que entra na máquina de lavar louça e depois tem que voltar a lavar na mão é super complicado. O cliente que insere o forno combinado, né, na sua operação, para ele voltar depois para a chapa, para o fogão, é complicado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com quem a gente vai envolver nesse processo de tecnologia. Se essa empresa vai conseguir dar suporte pós a venda. Porque senão não adianta nada, né? A gente projeta, a gente ensina e tal, mas se o equipamento não estiver funcionando, tá? Esse é um dos graves problemas. O outro é o treinamento da pessoa que vai usar. É verdade. Quanto mais você treina, eu estava comentando com a Carla ali, que o nosso cérebro é preguiçoso, tá? Então, se você não insistir, o cérebro diz, não te meta com isso, vai dar trabalho. Então, lives que nem a gente faz, as visitas mais frequentes ao cliente, mostrar um equipamento que está funcionando em alguma unidade para ver a produtividade e a facilidade é muito importante, né? É uma formação, é um trabalho de formiguinha, não é?
muito difícil, tá? Muito difícil, porque o ser humano é aquele que só acredita vendo, ele é meio São Tomé, né? Sim, Então, sim. tu tens que mostrar que está sempre treinando. Então, isso aí é muito difícil, tá? Hoje é um pouco mais fácil no Sudeste, porque existem vários players aí no Sudeste e no Sul que já usam essa tecnologia que veio de fora junto com o negócio. Aí vi de McDonald's, Burger King, Outback, né? Mas os locais, as empresas locais têm muita dificuldade. Sim, e a distância, né, norte e nordeste, mas o polo norte e nordeste está desenvolvendo bastante. Eu já te chamo, Carla, não é, Robson? A gente percebe empresas de alimentação se instalando lá, indústrias se instalando lá e outros negócios se instalando lá também. Mas tem uma coisa também que eu queria até comentar. Nós tivemos uma concessionária de alimentação, né, na década de 80, 90, e assim, com fornos combinados, sempre, né, sempre em todas as unidades, né, e sempre com necessidade de treinamento. Sempre tinha que treinar, porque o funcionário não usa o forno combinado no todo, como tem que ser usado, toda a tecnologia. Então, sempre treinar, infelizmente. Tinha que de vez em quando, chamar o chefe, né, o treininho, para fazer isso. Eu coloco um ponto importante do ser humano, que a gente aprende aos pedacinhos, né? Não foi assim quando a gente aprendeu a ler e escrever? Não é o beabá, é a continha mais fácil, depois a mais complexa. E se você não insiste no treinamento, o certo repousa e não quer saber, né? Mas depois que você aprendeu a tecnologia, o exemplo que a Carla deu é isso que nós fizemos com a Unexo, né, de um funcionário, de uma gestora que disse não, que o funcionário não ia usar a tecnologia, né, que o papel estava bom. E a gente entregou o equipamento, um tablet para o funcionário fez praticamente quase sem treinar e pediu que tirasse, por favor, os papéis. Então, às vezes, a resistência está na hierarquia, né? Porque às vezes tu tem tanta coisa no dia a dia que você vai inserir uma nova tecnologia, é um pensamento a mais, uma atividade a mais. Isso acontece em todos os setores. Acontece com você também, os teus clientes, Robson? Não, direto, tá? A maioria, ele diz, olha, isso aí só vai funcionar lá, aqui com a gente não funciona, tá? Então, a gente escuta isso há quase 20 anos, e não acredita nisso, tenta provar, e todos os clientes que são atendidos por nós, a grande maioria, são muito agradecidos pela implementação da tecnologia, que perpassa não só pela colocação de um equipamento novo, mas a forma de trabalhar o processo, tá? Então, a gente cresceu aqui, a gente hoje faz a consultoria gastronômica, porque às vezes é o fluxo que está errado, a tecnologia não está só no equipamento, está no processo, né? E aí a gente vem melhorando, e aí a gente tem tido bons resultados com isso, Cirlei, tá? Mas é muito difícil, eu falo para vocês, é muito difícil. Isso é bem importante. Se aqui no Sul, em que a tecnologia, as informações chegam, né, com uma facilidade maior, e a gente tem talvez a mesma dificuldade de mudança, imagine no Norte, no Nordeste, que você falou, eu morei ali, no final dos anos 90, e faltava luz de manhã, de tarde, de noite, né? E hoje, tantos anos depois, ainda continua isso, então a gente sabe que a tecnologia ainda não é para todos, né? E quando né, tem essa complexidade da mudança de comportamento, né? Convencimento tem que ser na dor, não tem? Eu tenho vários casos, tá? Conta, isso é muito importante, até para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu tenho situações de clientes, por exemplo, que compraram projetos tipo da Carla, onde a Carla disse, olha, tem que ter a cadeia fria, tem que ter um forno convidado, tem que ter um ultracongelador. E aí esse cliente chega comigo, Robson, dá para me tirar o ultra e o forno combinado? Porque os meus cozinheiros não vão aceitar isso. Gente, restaurante grande, tá? Que hoje não tem forno combinado e não tem ultracongelador, tá? Onde é feito numa chapa algumas coisas que poderia o processo ter sido melhorado. E assim a gente vê também outros clientes que cresceram e meio com medo acreditaram na troca de um equipamento, né?
Então, é isso que é importante, né? Essa insistência, mas mesmo assim você vai ter muita resistência, tá? E a pandemia, ela mostrou isso, né? Que se tinha que fazer muito com pouco, né? Sim. Então, a pandemia nos ajudou a implementar muita tecnologia, muito processo. E olha, nesses processos, quantas oportunidades de negócio surgiram, tanto de tu produzir, né, no teu horário de menos pico, ou que você não tivesse uma produção, aí surgiram as marmitas congeladas, vários tipos de serviços em função disso. Um ganho a mais, eu acho que são as oportunidades que podem ser aproveitadas, né? Aconteceu muito isso, eu cresci na pandemia em função disso. O cliente que eu visitava e falava de tecnologia disse, não, agora não é o momento, a mão de obra é barata, está tudo tranquilo. Ele me chamou porque ele ficou sem a mão de obra, não ficou nada tranquilo, entendeu? E aí a gente conseguiu, pela dor, implementar algumas tecnologias. E a gente sabe que a mão de obra hoje em dia ela é bastante escassa, né? Principalmente com os protecionismos que a gente tem, e um equipamento desses ajuda a tu a manter e até elevar a tua produtividade. E as pessoas que estão ali vão sendo treinadas para o mercado e também vão ajudar essa mudança de mercado. A Carla sabe disso, quanto convencimento e quanta fala, quanta lábia, e levar clientes dos projetos que a gente realiza em conjunto para feiras, para realmente ele ter certeza da adesão desses equipamentos, não é, Carla? Sim. E muitas vezes tem que levar o cliente numa unidade para ele entender como funciona, né, Sirlei, e ficar mais seguro. É bem isso. Uhum. Eu já fiz muito isso. Eu pegava o meu cliente, colocava no colo aqui e levava para São Paulo, tu acredita? Acredito, mas puxa. No início eu tinha que fazer isso, porque senão ele não acreditava. Eu falava, não é possível, isso aí não é possível. Sim. Não é verdade. Cara, e eu fizemos muito isso. Tem um outro porém, tá? Existe fábricas e fábricas, tá? Existem distribuidores e distribuidores. E a gente sofre muito com algumas picaretagens que existem até hoje no mercado, tá? A gente sabe, isso dói muito. E o cliente, ele fica muito ressentido com isso, né? De arriscar, de investir, porque acha que pode ser, está sendo enganado. Isso existe muito, viu? A gente sabe que existe, isso nos decepciona bastante, né? Porque eu costumo dizer que o mercado da alimentação é o mercado que era doméstico, continua ainda com um jeito de fazer doméstico, e ele é muito promíscuo em alguns processos dele, inclusive nesse de, digamos assim, do que você acabou de falar, né? Um pouco de desonestidade, o que não ajuda em nada o mercado. Né? Onde todos ganham. Onde um perde, lá na frente todos irão perder. Então, se a gente conseguir, né, profissionalizar melhor o mercado, não só internamente dentro das cozinhas, dos restaurantes, mas também toda essa cadeia de fornecimento, vai ajudar muito mais o crescimento do mercado. Claro. É teu nome, né? Sim. Para vocês terem uma ideia, eu já andei no passado com imã no bolso, com um pedaço de aço inox na pasta, para mostrar, olha, não é a mesma coisa. Esse aço é mais grosso, esse aqui tem menos ferro do que aquele, e o concorrente falando que era igual. Mas tá? Então, hoje em dia está meio difícil, né, Robson? Hoje, muito. Muito difícil. Tá? Porque nem sempre o que se vê é o que é, né? Principalmente agora, se falando de aço, a série 200, ela, ao olho nu, ela é muito bonita, é um aço polido, né? Bonito. E aí não tem a qualidade de uma série 400 ou 300, né? E isso influencia no preço. Mas depois, na durabilidade, a gente vai ver que esse preço menor custou muito caro. Né? Isso aí eu sofri muito, sofro menos hoje, mas sofri muito. Projeto de equipamento, né? O cliente chegar e falar, olha, eu quero um freezer de 4 metros, de 5 metros. E algumas pessoas dizendo que daria para fazer. E a gente sabe que o compressor não vai ter potência
para chegar naquele volume cúbico a menos de 20 graus. Sim. Mas vendia-se, né? É. E aí depois virava um buquê. Aí cabe a cada empreendedor também buscar também. Hoje a internet favorece bastante essa busca de informações também. E o que é importante da tecnologia, né? Hoje em dia se busca também uma alimentação bem mais saudável, né? E até a um custo menor. A gente sabe que a tecnologia elimina bastante a parte de frituras, né? Que é digamos, um mal necessário que aos poucos vai substituindo. E não é só pela alimentação. Uma fritura, né, quando ela é intensa dentro de um ambiente de produção, você tem gordura espalhada pelo teto, pelos móveis, pelos utensílios, pelos equipamentos, demora mais para limpar, custa mais caro, e às vezes as pessoas não levam em conta isso. Inclusive, a própria mão de obra se torna mais desgastada em função do ambiente não adequado proporcionado por isso, não é? Uhum. Perfeito. E aí a gente... desculpa, Carla, mas aí a gente entra numa seara de exaustão, né? Que o pessoal ainda está no achismo da exaustão, né? Eu tive que entrar nessa seara alguns anos atrás, porque eu vendia coifa e o cliente me ligava dizendo, olha, a coifa não está funcionando. Tu já pensou eu ter que ir lá e explicar para ele que a coifa era o mouse do notebook? E ele não fazia ideia. Né? Então, a gente ainda tem que ainda batalhar muito, né? Porque a gente sabe que se a gente conseguir difundir isso que a gente está fazendo agora, tá? Vai melhorar em tudo, como a Cirlei falou, né? A qualidade, não só da alimentação que vai ser servida, mas também na qualidade de vida das pessoas que trabalham no segmento. Isso aí, quando eu comecei, eu já peguei um negócio muito ruim, né? Temperaturas altíssimas, né? Piso que escorrega, a pessoa caindo, metendo a mão dentro de fritadeira quente. Eu já peguei cozinheiro que pegou choque em forno combinado e foi jogado na parede, quase morre. Quer dizer, a qualidade de vida desses profissionais muito ruim. 40, 50 graus dentro de uma cozinha. Quer dizer, isso aí não era visto. Hoje já começou a ser visto. Hoje isso é uma preocupação que eu tenho. Uma insalubridade terrível. Terrível. Uhum. Eu coloco que a tecnologia veio para humanizar o setor e não para tirar o local dessas pessoas, o emprego, o trabalho dessas pessoas. Ela vem humanizar e essa pessoa cresce, porque ela aprende a usar novos equipamentos, novas tecnologias, e ela cresce de função, e ela é muito mais valorizada também. Isso é muito importante para o setor, né? Esse crescimento mais profissionalizado, né? Uhum. Todos esses equipamentos que nós estamos comentando aí, eles não emitem muito calor para o ambiente. E depois, combinado com uma boa exaustão, o conforto térmico fica ótimo, né? Isso é uma preocupação que eu tenho há anos, porque eu trabalhei dentro de uma cozinha também, né? Já que nós tínhamos essa concessionária, e é uma preocupação que eu sempre tive. Então... Outro ponto importante que é bom a gente frisar, né? Porque as pessoas acham que o equipamento ele tem uma duração a vida inteira e que não precisa olhar para ele. Assim como o brasileiro não está acostumado a cuidar da sua saúde, ele cuida da doença, ele também não tem o hábito de cuidar dos seus equipamentos e dos seus móveis. Ali é a importância de uma manutenção preventiva e corretiva periódica, não é? Para te ter uma ideia, hoje eu tenho assistência técnica, eu fui obrigado a ter, tá? Eu não conseguiria vender o que eu vendo hoje sem ter assistência técnica integrada ao meu negócio. Mas é difícil vender um contrato de assistência preventiva. Ele acha que a garantia já cobre isso. Não cobre, tem uso indevido, tem um ano, né? De garantia, já tem um ano de garantia, mas é garantia contra defeitos de fabricação, né, que quase não tem. Tá? Uhum. E o uso intenso desses equipamentos necessita de uma manutenção. Senão a vida útil dele vai embora. Com certeza. Meu Deus. Então, a assistência técnica é muito importante. Daí eu tenho que vender um jabá aqui, né? Que dentro da Unexo nós temos todo o calendário e o cronograma
de manutenções preventivas e corretivas e fica com um histórico ali. Eu cito uma parte de, antes da Unexo ainda, em auditorias, a gente fazia planilhas na época dessas manutenções, e a gente constatou que um certo equipamento, o custo da manutenção dele, era um equipamento antigo, estava maior do que o custo, né, de uma nova aquisição. Então, você consegue acompanhar também os custos de uma manutenção, né, a hora de trocar um equipamento ou prolongar a vida útil desse equipamento e não deixar o cliente na mão na hora que ele tem que servir a refeição. Claro, não vale mais a pena. Fazer a manutenção, troca o equipamento. Eu acho que Acontece principalmente muito isso. no Norte e Nordeste, não é, Robson? Você tinha comentado um fato da COP30, de uma cozinha que pau a pau ali, quase que pifa no meio, mas conseguiu atender. Eu tive um caso agora de uma cozinha lá, que a gente tem um centro de convenções aqui chamado Hangar. Essa cozinha, ela deve ter uns 30 anos. Foi uma cozinha muito bem feita, com equipamentos da Macon, da Hatchman, onde tem 2 equipamentos Hatchman de 40 bandejas lá. O primeiro Self-Cook Center. E aí me chamaram porque eles iam ser utilizados na COP30, né? Gente, foi um pesadelo, tá? 30 anos já era para ser trocado o equipamento, mas graças a Deus, o equipamento muito robusto, a gente conseguiu que eles ficassem essas 2 semanas funcionando. Há muito trabalho, mas conseguiu. Consegui peça, né? E consegui técnico e consegui funcionar. Mas é um equipamento que já se pagou, gente. 30 anos. 30 anos já se pagou, já era para ter sido trocado, tá? Mas, como é um equipamento muito robusto, isso é uma prova, né? Ele conseguiu funcionar, para te ter uma ideia. Não funcionou 100%, mas resolveu o que outros não fariam, para vocês terem uma ideia. E ainda bem que não deixaram na mão, né? Então, a importância de um equipamento... Só não deixou na mão porque eu estava aqui. Porque senão não teria como funcionar. É isso que eu falo, né? Por exemplo, quando me chamaram, eles tiveram a certeza de que de alguma forma ia funcionar, tá? E eu acreditei também que funcionaria e funcionou. Agora, imagina o que aconteceu com outros equipamentos que não tinham manutenção. Você acaba perdendo a venda e acaba também denegrindo a tua imagem, né? Claro. O Carla sabe disso muito bem também, né? Claro. Isso que é o nome dele, né? Sim. Gente, a gente está aqui há quase 40 minutos, né? O Robson foi dar uma saidinha para ver a chuva lá fora, né? A internet... Já passou, é super rápido. Super rápido, chuva amazônica. Muito rápido, muito forte. Aqui na dor, a gente falou da dificuldade de mudança de comportamento, mas a importância das manutenções, a importância de quem é representante, passar a realidade para o cliente, ver realmente a necessidade daquele cliente para aquele equipamento, né? E programas como esse que a Unexo se dispõe a fazer e trazer trazer Robson, já trouxemos o Fernando e vários outros aqui, para trazer essa conscientização é muito importante. Dizer que essa live vai ficar à disposição, né, lá no nosso YouTube, né, para que as pessoas ouçam também, para quem não pôde estar conosco aqui, né, e a gente vai fazer alguns cortes para divulgar também. Carla, eu gostaria de uma palavrinha final tua e depois uma do Robson. Também, eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui novamente, né, Sirlei, contigo, e com o Robson também, que é uma pessoa que tem muito conhecimento. Se eu pudesse ficar conversando com ele horas e horas, seria muito bom, né, Sirlei? Lembra da nossa última conversa com ele? Sim, Meu sim. Deus, que delícia, né? E foi praticamente noite adentro. E agradecer, né, o Nexo, e desejar também, né, como estamos no final do ano, um excelente final de ano, Natal e um próximo ano maravilhoso. Procurem a Carla lá no www.peters.com.br, né, Carla? Também. Robson. Agradecer também, tá? Foi muito legal ter conhecido a Carla, a Sirlei. A gente já está se falando há alguns anos, né? Atrás de coisas novas. Além mar, né, Carla? A gente indo atrás para poder trazer essas tecnologias para os nossos rincões aqui, né?
trazendo formas novas de fazer, né? Coisas antigas e culturais nossas, que é a culinária. Convidar o pessoal que, porventura, vir a assistir, a vir aqui em Belém do Pará, conhecer a nossa culinária, né? Que isso é importante, a COP nos ajudou nisso. Agradecer a Cirlei a oportunidade e aproveitar e dar um feliz Ano Novo e um Feliz Natal aí para vocês. Isso é muito bom, então. Obrigada, Carla, obrigada, Robson. Antes de encerrar, né, falar para as pessoas, acesse o nosso YouTube, a nossa conversa vai estar lá, acesse as mídias da Onexo, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, acesse o nosso site também lá, www.onexo.com.br, baixem a pesquisa, vocês vão ter dados estratégicos sobre inovação e tecnologia, o que está acontecendo nas cozinhas. Agradecer ao nosso time de base que fica conosco aqui e traz para o palco de novo quando a internet nos dá um pouquinho de susto, digamos assim. Carla, Robson, muito obrigada e até um próximo momento. Até um próximo. Até mais. Até mais.